Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 4 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. São Paulo pode vender William Gomes em dezembro. William Gomes tem sido um dos grandes destaques do São Paulo nesta temporada. Após renovar seu contrato com o tricolor paulista até 2028, ele começou a ganhar oportunidades com o técnico Zubeldia. Antes de se destacar, o atacante recebeu propostas de Spartak Moscou, Shakhtar e Porto, mas todas foram recusadas pela diretoria, que pretendia ter um retorno técnico do jogador dentro de campo. Com dificuldades financeiras, no entanto, o cenário mudou completamente e agora ele pode ser vendido em dezembro. O clube precisa de uma grande venda para fechar as contas de 2023 e o jovem seria a única viabilidade. No planejamento para essa temporada, a diretoria acreditava que seria capaz de negociar Pablo Maia ou Rodrigo Nestor. Ambos já tinham dado retorno em campo e estariam prontos para uma venda. No entanto, o volante teve uma grave contusão ainda em abril e está fora de combate. A expectativa seria de um retorno somente para 2025, o que inviabilizaria totalmente qualquer negociação com o exterior. Nestor também planeja uma mudança para a Europa, mas está em baixa. O camisa 11 retornou também de grave contusão em abril e desde então não conseguiu ser regular a ponto de ser uma peça titular. Desvalorizado, não seria uma grande venda. Vale lembrar que a multa contratual de William Gomes está em 735 milhões de reais, ou seja, o clube está bem respaldado para vender o jogador nos moldes em que achar melhor fazer uma negociação com o exterior. Os nomes dos clubes nos foram revelados, mas fontes disseram que são equipes grandes, maiores do que as citadas no início da matéria, que procuraram saber mais informações do atleta após sua titularidade. Segunda notícia. Rafael faz estudo minucioso de rival para manter vivo o sonho no São Paulo. Alguns jogos que podem consagrar goleiros. Nesta noite no Morumbi, São Paulo e Botafogo decidem o futuro na Comebol Libertadores a partir das 21h30 de Brasília, no segundo jogo das quartas de final. Na semana passada, no Newton Santos, as equipes empataram por 0-0. Com 3 defesas de pênaltis em disputas nesta temporada, 2 contra o Palmeiras no título da Supercopa, de Murilo e Piquerez, e uma na eliminação do Paulistão contra o Novo Horizontino, de Luca, o goleiro Rafael se diz pronto para, caso seja necessário, se colocar como candidato a herói. Nosso treinamento é diário, não só do goleiro, mas dos jogadores de linha também para bater, para buscar confiança. Nosso trabalho é sempre para vencer, fazer nossa estratégia, impor nosso futebol e sair de campo com a vitória. Mas sabemos que jogos de Copa podem ter pênaltis, e venho trabalhando durante todo o ano para que nesta situação eu esteja com a maior confiança possível. Diferentemente de outros goleiros, Rafael afirma que não leva para campo uma garrafinha de água com a cola de quais os cantos preferenciais dos batedores. Aos 35 anos, porém, ele revela que desde segunda-feira tem devorado todo o material informativo disponibilizado pelo clube. As defesas, porém, são muitas vezes resultado de um árduo estudo. A gente faz esse estudo antes de todos os jogos, independentemente se é Copa ou Brasileiro. Toda antivéspera dos jogos chega material para os goleiros, não só os pênaltis. Chega de bola parada, das ações dos atacantes, tudo para que a gente tenha um maior conhecimento do rival. 2 dias antes dos jogos chega o material completo. Tenho as finalizações dos atacantes, as bolas paradas, os escanteios, faltas laterais, as faltas frontais. Depois discutimos com o treinador para entrar em campo ciente de muitas coisas, explicou o goleiro. Apesar dos estudos, Rafael diz que muitas vezes é o improviso do adversário a grande dificuldade. A gente treina muito, mas no campo toda situação é nova. Temos de tomar uma ação depois da do atacante, então a gente treina muita repetição de movimentos, para fazer a melhor ação em campo. Quem vencer nesta quarta-feira no tempo normal tem garantida a vaga na semifinal da Libertadores para encarar o vencedor do confronto entre Peñarol e Flamengo. No caso de novo empate, a decisão da classificação entre São Paulo e Botafogo será nos pênaltis. Terceira notícia. Lucas Moura está em pré-lista de Dorival Júnior na seleção brasileira. O São Paulo está pronto para ir para o tudo ou nada na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 25, o tricolor recebe o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da competição continental. Caso avance, o soberano só volta a campo pela Liberta após a data FIFA de outubro.
Novamente os clubes sairão de cena para a volta da disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Na data FIFA de setembro, o São Paulo teve 4 convocados: o lateral Jamal Lewis, Irlanda do Norte, o zagueiro Ferraresi, Venezuela, o volante Bobadilla, Paraguai, e o meia Lucas, Brasil. As listas das respectivas seleções ainda não foram divulgadas, mas o jogador brasileiro pode ser chamado novamente por Dorival Júnior. O nome de Lucas está na pré-lista da seleção brasileira. Na vitória contra o Equador e na derrota contra o Paraguai, os últimos jogos do Brasil, Lucas começou no banco. Porém, o jogador foi acionado por Dorival Júnior no segundo tempo de ambas as partidas. Foram 27 minutos em campo jogando aberto pelo lado direito de campo. O meia do São Paulo foi chamado pelo ex-treinador tricolor na ausência de Savinho, que estava na lista original. O atacante do Manchester City acabou cortado por lesão. Quarta notícia. Caleri tenta recolocar São Paulo na semi da Libertadores após 8 anos. Essa semana está sendo muito especial para o atacante argentino Jonathan Caleri no São Paulo. Na última segunda-feira, 23, o jogador completou 31 anos, recebendo inúmeras homenagens nas redes sociais de seus companheiros, ex-colegas de equipe, amigos e familiares. Para ter ainda mais motivação, aliás, muitos deles estarão presentes no estádio do Morumbi na noite desta quarta-feira, 25, para acompanhar o atacante na partida que decide o futuro do tricolor na Copa Conmebol Libertadores 2024. Às 21h30, horário de Brasília, o tricolor recebe o Botafogo, em partida válida pela volta das quartas de final da Libertadores. O confronto de ida no estádio Newton Santos terminou empatado sem gols. Ou seja, é tudo ou nada para os dois times. E Caleri levará algumas pessoas próximas para torcer por ele. Autor de 13 gols no ano, Caleri deixou o seu na classificação do São Paulo para as quartas de final, na vitória por 2-0 contra o Nacional Uru, no dia 22 de agosto. Após isso, acabou passando em branco em todas as partidas que participou. Contra o Botafogo, aliás, teve a melhor chance no empate, em uma finalização de chapada que acabou não acertando o gol. Grande ídolo da torcida, tentará nesta noite acabar com o tabu de 8 anos do tricolor na semifinal da Libertadores, que não acontece desde 2016. Naquela ocasião, o São Paulo deixou para trás o Atlético Mineiro nas quartas de final, caindo para o Atlético Nacional da Colômbia, ficando fora da grande final. Os colombianos foram os campeões daquela edição. Pensando na adrenalina dos 90 minutos de partida entre São Paulo x Botafogo, a Conmebol escolheu um dos melhores árbitros da atualidade para comandar essa partida. Trata-se do argentino Darío Herrera, um dos rostos mais conhecidos da entidade. Darío Herrera é um juiz jovem, tem apenas 39 anos, mas vem em uma ascensão na carreira e tem apitado vários jogos importantes. Não é um árbitro que tem muita conversa, ele aplica cartões sem pensar duas vezes.